A paz do Senhor Jesus, igreja. Não pode ser mais forte esse amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, tome o seu lugar. Nessa tarde tão especial. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Emily. Vocês vão perceber que o meu sotaque ele é bem diferente daqui da região. Eu sou mineira, nasci em Minas Gerais. Eu tenho 21 anos de idade. Me casei aos 19 anos e me mudei para o Paraná. Me casei com esse homem lindo que está aqui em cima. Hoje estou grávida do meu primeiro filho, o João Batista. E é uma alegria a gente estar aqui hoje com vocês, compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito, do que Deus colocou no meu coração. E logo à noite também o Moisés vai estar ministrando com vocês. Mas já pegue a sua Bíblia, já vamos abrir lá no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 15. Quem achou diz amém. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15, diz o seguinte: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Ele disse o seguinte: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for menino, matem-no, mas se for menina, deixem que viva. Verso 17: As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Deus fez bem as parteiras e o povo ia se aumentando e tornando cada vez mais forte. Verso 21: E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Nós estamos numa conferência falando sobre vida. E eu até comentei com Moisés enquanto o pastor falava que eu me sinto muito privilegiada por ter duas vidas. Eu sou duas agora. Essa coisa de aborto, gente, não funciona comigo. São duas vidas, dois corações. E vida é algo muito lindo, porque a vida, ela vem exatamente de Cristo. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Hoje nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então falar de vida é algo muito lindo e nos remete diretamente à cruz de Cristo. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês de uma coisa em específico relacionado à vida hoje, que é o que Deus tem colocado no meu coração, que é algo essencial para toda a sua vida. Não só para a sua vida, mas como para o seu ministério, para a sua família, para o seu trabalho, para o que seja. É uma coisa chamada identidade. Deus tem tocado muito no meu coração, gente, para falar sobre identidade, porque a gente tem lidado, por onde eu e Moisés a gente passa, com uma geração com a identidade completamente destruída. Isso por alguns motivos. Eu vou ir citando alguns aqui ao longo da mensagem, mas nós temos, por exemplo, as redes sociais. São boas, são muito boas, se você souber de usar da maneira certa. São muito boas para você levar o evangelho, para você falar de Jesus, é muito bom. Só que os jovens, os adolescentes estão completamente sem equilíbrio nas redes sociais. Acabam se perdendo numa tela de celular. Gente, o que eu recebo de adolescente jovem mandando no Instagram, falando que está com sérios problemas em várias áreas da vida por causa de celular, porque fica o dia inteiro vendo coisa, passando, e parece que não consegue soltar aquilo. É absurda a quantidade. Então esse tipo de coisa tem
literalmente acabado com a identidade dos adolescentes e dos jovens, até mesmo os cristãos. Por isso eu quero começar falando para você 3 coisas que te impedem de viver a sua verdadeira identidade em Cristo. Já falei uma aqui, né? Instagram, TikTok, isso aí eu não preciso nem falar mais. Mas olha só. A primeira delas, eu vou falar, mas só para você entender um pouco essa história que a gente leu de Êxodo 1. 2 parteiras, Sifrá e Puá, eram mulheres hebreias que estavam ajudando, elas eram parteiras e elas ajudavam as hebreias a dar à luz. E aí o faraó, a maior figura de autoridade da época, vira para elas e fala o quê? Quando vocês forem ajudar as mulheres do povo de Israel a dar à luz, se for menino, matem o menino. Se for menina, pode deixar viver. E aí essas 2 mulheres, diante de um comando da maior figura de autoridade sobre elas, o que é que elas fazem? Elas temem a Deus e não obedecem ao faraó. 2 mulheres que eu vejo, gente, que não abriram mão da identidade delas, porque elas temiam a um Deus. Elas iam fazer uma chacina de criança. Mas o que é que elas fizeram? A gente não vai obedecer. Nem que seja a maior figura de autoridade, a gente não vai obedecer. E eu quero te encorajar aqui nessa tarde. Você vai sair daqui hoje com a sua identidade restaurada em Jesus. Você crê nisso? Amém? Primeira coisa que te impede de viver a sua verdadeira identidade em Cristo é uma coisinha chamada autodepreciação. Abra sua Bíblia comigo lá em Juízes capítulo 6. Vamos ver um exemplo disso. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Juízes 6, verso 11 diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, você provavelmente já conhece Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Presta atenção agora. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas quando os nossos pais nos contam que o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para Gideão de novo e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, o Senhor, que estou te enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vamos ler até aqui. Daqui para frente você vai ver a história que Gideão, ele faz uma prova com Deus e aí ele vai lutar a favor dos israelitas. Mas gente, presta atenção nessa história. Gideão tá lá de boa e o próprio Deus vira para ele e fala assim: vai libertar Israel porque eu tô com você. Qual que é a resposta? A primeira resposta de Gideão para Deus: eu. Mas Deus vira e fala: Gideão, eu tô com você. Você vai derrotar os midianitas inteiros. Aí ele vira e fala: eu, de novo. Eu sou da menor família e eu sou o menor da menor família. Deus vira e fala: Gideão, vai. Eu vejo que muitas vezes o nosso problema, gente, principalmente adolescente e jovem, a gente dá muitas desculpas para Deus. Muitas desculpas que Deus não quer saber. Deus, ele não quer saber, ele só quer que você vai. Quantos dons adormecidos talvez não tem dentro de você aqui hoje? Talvez Deus já te falou: você tem um chamado para isso, você tem um chamado para missão, para cantar, para evangelizar, não sei.
E você está com isso guardado. Por quê? Porque você enche Deus de desculpas toda vez. Mas Deus, eu não sei nem falar. Eu sou de uma família tão simples. Mas são os improváveis que Deus gosta de usar. Talvez você é um improvável. Mas desperte o dom que Deus já colocou dentro de você. Pare de dar desculpas para Deus. Tudo isso, gente, envolve uma coisa muito chata, chamada vitimização. É muito ruim, não sei se vocês já conviveram com pessoa vitimista, mas é muito ruim você conviver com alguém vitimista. Nada tá bom, a pessoa ela não é boa para nada, ninguém é bom para nada e nada é suficiente. Só que o problema disso, eu vou falar um pouco mais para frente, é que o seu foco tá errado. Você tá focando naquilo que você consegue fazer. Deus está te mandando ir. Você está olhando para Deus ou para você? A força que Deus tem para te capacitar ou a força que você tem? Porque a que você tem realmente não dá. Gente, a força que eu tenho, se depender de mim, para levar o evangelho, para seguir Jesus, vira uma baderna, porque eu não tenho força por mim mesmo. Mas o Espírito Santo nos capacita, amém? A segunda coisa que te impede de viver a sua verdadeira identidade em Cristo é a comparação. E tem uma história muito triste sobre isso lá em 1 Samuel capítulo 1. A história de duas mulheres, Ana e Penina. Essas duas mulheres, gente, só para te contextualizar, olha só. Elas eram casadas com um homem, as duas, chamado Eucana. E a Bíblia fala que Ana mal comia e ficava chorando, porque ela queria o que a outra tinha. Então olha só, Ana era estéril e ela queria dar filhos a Eucana. Só que Penina, ela queria que o marido amasse mais a ela, mas o marido amava mais a Ana, que era estéril. Uma ficava de olho no que a outra tinha e nunca estava bom. A ponto de você ler 1 Samuel e você ver que a vida de Ana, muita gente fala que inclusive ela estava em depressão. Não existia ainda a palavra depressão. Mas a gente vê que depois ela chega lá no templo e ela, até o sacerdote vê ela falando assim, sem sair voz, e ela aos prantos ali. E Ana mal vivia, porque a comparação era terrível na vida das duas. E isso é muito triste, gente, principalmente dentro da igreja, eu vejo. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo, ele não foi feito para se comparar. Você não precisa se comparar com a pessoa que está do seu lado, com o seu amigo, com a sua amiga. Ah, porque o fulano é do louvor e eu vou evangelizar na rua. Ai, mas o fulano, eu sou pior que ele, ou então eu sou melhor que ele. O corpo de Cristo, gente, ele é um corpo, e um corpo faz total sentido. Sabe por quê? Porque o meu corpo, ele precisa de um pé. Para eu ficar em pé, eu preciso do pé. Se eu hoje perder o dedinho do meu pé, eu vou ter que reaprender a andar direito de novo. Eu vou ter que me readaptar. Eu preciso de um pé, eu preciso de uma perna, eu preciso de uma cabeça, de um braço, de uma mão. E o corpo de Cristo, ele é isso. Pessoas completamente diferentes, com chamados completamente diferentes. Só que todos se encaixam, seguindo um único propósito, que é servir a Cristo. Então para de se comparar. Abre lá comigo, lembrei aqui agora no Salmo 73. O Salmo 73, ele é fantástico quando ele fala sobre isso. É um salmo de Asaf. E ele está questionando a Deus porque parece que os ímpios estão sempre só fazendo maldade e estão ficando cada vez com mais dinheiro, com saúde, com a família bem. E ele faz esse questionamento a Deus e ele chega a uma conclusão, olha só. Salmo 73. A partir do verso 1 mesmo. Presta atenção. Com efeito, Deus é bom para Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase se resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Pois eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não compartilham das canseiras dos mortais e nem são afligidos como os outros homens. A soberba os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto.
Os olhos deles saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, maldades. Eles falam com malícia e da opressão falam com altivez. Contra os céus falam com a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso que o povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorros. Os ímpios dizem: e vai saber Deus? Como vai saber Deus? Acaso terá conhecimento o Altíssimo do que eu estou fazendo, da minha maldade? Eis que assim são os ímpios, sempre tranquilos, aumentando as suas riquezas. Com efeito, me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e castigado. Se eu pensasse em falar tais palavras como eles, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para entender isso, achei uma tarefa muito pesada para mim. Até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim dos ímpios. Olha a conclusão que Asaf chega. Ele está vendo os ímpios que estão fazendo o que bem entende na cabeça. Às vezes até falam contra Deus. Olha se tem alguma coincidência com o nosso tempo. Estão fazendo o que querem, vivendo essa loucura que a gente vê. E parece que eles estão cada vez mais ricos e bem. Ô gente, deixa eu falar uma coisa pra você, sinceramente, eu sou muito sincera. Para de acreditar em vida de Instagram. Para de acreditar em vida que você vê na internet. É uma mentira, sabe por quê? Porque eu, por exemplo, ninguém na verdade vai postar um momento que eu tô lá passando mal, tô grávida, tô passando mal lá, tô vomitando, não tô bem. Eu vou postar o que? Bonitinha, só momentos bons. O que você vê no Instagram é mentira. A vida das pessoas, inclusive dos famosos, não é tão boa assim não. Eu conheço vários famosos que têm depressão, que estão com a família arrebentada, mas você entra no Instagram, é aquela vida que parece perfeita. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Viva a sua vida do jeitinho que é. Não queira ser famoso, não queira ser esse povo, porque a vida deles também está cheia de problema. Vários em depressão querendo se matar. Só que a gente nunca posta a parte ruim no Instagram. Ninguém nunca posta a parte ruim na internet. Asaf, então, ele chega à conclusão. Qual que é a conclusão dele? Por mais que pareça que os ímpios estão sempre despreocupados, só aumentando a riqueza e tão bem, a conclusão que ele chega é: o destino deles é diferente do meu. Ele entrou no santuário de Deus e entendeu o destino dos ímpios. Vou falar para vocês, gente, se for para eu passar problema a minha vida inteira, todos os dias, 24 horas, mas quando eu morrer, eu for encontrar com Jesus, valeu a pena. Eu não quero viver uma vida que eu tenha tudo do bom e do melhor aqui, seja tudo tranquilo, em paz, e aí eu morro. Eu vou viver longe de Cristo. Por que valeu a pena viver a vida tão boa desse jeito? Se eu vou ter a eternidade longe do Senhor? Pare de se comparar com os ímpios e com o pessoal daqui de dentro. Não faz sentido. Passe a olhar mais para a eternidade. Não queira também que tudo aqui seja perfeito, gente. No mundo a gente vai ter aflição, muitas e muitas. Tem gente que entra para o cristianismo, aceita Jesus e acha que nunca mais vai ter problema. Coitado. Só que a gente tem uma promessa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por mais que você tenha problema o dia inteiro, todo dia apareça um pepino novo para você, vai valer a pena, porque você vai se encontrar com Jesus no último dia. Amém? A terceira coisa e última que tem acabado com a identidade dos jovens em Cristo é o medo. E quando eu falo de medo, eu me lembro muito da história de um rapaz chamado Jonas. Um cara que estava ali, Deus deu o chamado para ele. Deus falou para ele: ó, Jonas, vai pregar em Nínive. Isso aqui é o que eu tenho para você, vai lá pregar.
Jonas faz o quê? Eu vou na direção oposta do que Deus está mandando. Tô fora, tô com medo. Paralisou, foi na direção oposta. Gente, mas quem tem um chamado não adianta. Parece que aquilo persegue você. O que acontece com Jonas? Tem que vir um peixe, engolir ele e deixar ele, vomitar ele lá na porta do chamado dele. Durante a minha adolescência, e adolescentes, escutem isso que eu vou te contar agora. Eu vivi a minha adolescência tendo 2 problemas muito sérios. Quando eu era criança, meu pai, ele sentou comigo, com meu irmão, e ele falou assim, teve uma conversa séria, ele falou o seguinte: Emily e Davi, o diabo ele não inova. Ele vai de geração em geração com os mesmos problemas. Aí eu falei, tá, o que você quer dizer, pai? E ele falou assim, durante a minha adolescência eu tive 2 problemas sérios. Eu tive que lidar com depressão e pornografia. E eu tô aqui, sentei com vocês para avisar vocês que vocês vão ter as mesmas tentações que eu tive na minha adolescência, porque o diabo não inova. Falei, amém, pai, tá bom. Entrei na adolescência. Com 13, 14 anos eu já estava com uma tristeza que eu não sabia explicar de onde vinha. Comecei a me afundar na depressão, comecei a me afundar na pornografia. Hoje eu conto isso porque eu sou completamente liberta de tudo isso, graças a Deus, mas para servir de testemunho para vocês. Só que eu, gente, criada na igreja, desde criança sabia o que Deus tinha para mim. Meu pai e minha mãe pregando, eu desde criança pregando, vendo eles pregarem. Falei, não, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o meu chamado. Só que eu vivi a minha adolescência inteira completamente paralisada por conta do medo. E porque eu não sabia lidar com depressão e com os problemas que eu tinha. Eu tentei me matar várias vezes. Várias vezes, gente, já enfiei remédio, um tanto de remédio. Já cortei com faca os pulsos. Só que esse tempo todo eu sabia do meu chamado. Eu sabia do que Deus tinha para mim. Mas eu tinha medo de viver. Eu tinha medo de viver tanto fora do chamado quanto no chamado. Porque eu não tinha vontade de viver. Até que um dia eu tomava remédio para dormir e para acordar. Eu tinha que tomar remédio. Eu tinha que tomar um remédio para eu conseguir dormir. E quando eu acordava eu já tinha que tomar outro para eu me manter calma e sã durante o dia. Até que um dia, gente, eu acordei e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu já sentia que eu queria parar de tomar aqueles remédios. Esses remédios, tarja preta, deixam a gente assim, parece que voando fora do planeta Terra. Eu falei, você quer saber? O poder de Deus ele é muito mais forte que esses remédios. De um dia para o outro eu parei de tomar os remédios. Não avisei ninguém. Não avisei meus pais, não avisei ninguém. Não avisei psiquiatra. Parei de tomar o remédio de um dia para o outro. Passei mal, gente, de ficar sem os remédios. Passei mal. Só que um dia eu virei para meus pais e falei, ó, eu parei o remédio, já tem não sei quanto tempo. E depois disso, gente, eu nunca mais pus um remédio para dormir na minha boca. Nunca mais. Porque eu falei, eu vou ter medo de viver o chamado que Deus tem para mim? Eu vou ficar dependendo de remédio para eu acordar, para eu viver? Tô fora disso aí. E Deus me libertou completamente. Talvez você está aqui hoje e você tem problemas parecidos com o meu, depressão, pornografia, ou outro. Gente, tem vários problemas. Fofoca é um problema. Fofoca é pecado. Talvez outros problemas, a sua família, você tem decepção com alguém da sua família. Só que não deixe o medo de parar. Não deixe o medo de viver, o chamado que Deus já entregou na sua mão, por conta do medo, por conta de coisas que querem te parar. Eu sei que a depressão ela é algo terrível, é muito ruim. Mas até no meio de um furacão desse jeito, o Senhor está com você, amém? Nós falamos então de 3 coisas que te impedem de viver a sua identidade em Cristo. A primeira que nós falamos foi a autodepreciação. No lugar da autodepreciação, o que é que eu diria para você? Pare de focar na sua força. Pare de focar naquilo que você pensa que você consegue. Gente, se você for viver o seu chamado na força do seu braço, não vai dar certo. Eu já tentei isso e é só tapa na cara. Porque não adianta mesmo. Seja qual for o seu ministério, o seu chamado.
Se o Espírito Santo não te capacitar, você não dá conta. Por mais que você tenha um dom lindo, você cante muito bem, você fale muito bem, mas a gente precisa da capacitação do Espírito. Talvez você já saiba o seu chamado, mas está parado. Por quê? Porque você está focando naquilo que você consegue fazer. Mude o seu foco. Passe a olhar a força que o Senhor consegue te dar e não a força que você tem. Porque se depender da gente, nós somos falhos. Eu não tenho capacidade de vir aqui pregar por mim mesma. Só que quando eu subo aqui, vem uma força sobrenatural do Espírito. E é isso que nós precisamos. Ajuste o seu foco e foque na força que o Senhor pode te dar. Em segundo lugar, nós falamos da comparação. No lugar da comparação, eu diria para você entender aquilo que você carrega e aquilo que o seu irmão carrega. É o que eu falei do corpo. Você tem que ver o seu irmão, o seu próximo, como alguém que vai te complementar, como alguém que vai te ajudar na caminhada com Cristo, no seu chamado. Não veja como rival quem está aqui dentro, muito menos quem está lá fora, gente. A vida de Instagram é mentira. Então passe a ver o seu próximo como um complemento para você e não como uma competição e ficar se comparando. E em terceiro e último lugar, nós falamos do medo. E do medo eu me lembro também de uma história muito triste de uma mulher que não teve nem o seu nome escrito na Bíblia, porque ela foi medrosa. Que foi a mulher de Ló. Nem escreveram o nome da mulher, é mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Deus já havia tirado ela e a família dela da destruição. Deus avisou: sai que eu vou destruir a cidade. Deus deu uma ordem. Qual que era a ordem? Não olha para trás. Segue para o que eu estou mandando. Ó. Qual que foi a única coisa que a mulher fez? Olhou para trás. Ela teve medo, estava deixando a cidade onde ela vivia. Teve medo, olhou para trás e virou a estátua de sal. Às vezes Deus, gente, Ele já tirou a gente lá do meio do olho do furacão. E a gente é reprovado já lá na frente por conta do medo. Eu vejo muitas oportunidades de Deus na minha vida como testes. Por exemplo, se você tem problema com fofoca. Vamos supor que eu tenho problema com fofoca. Eu viro para Deus e falo assim: Deus, me ajuda a vencer a fofoca. Deus fala: amém. Como é que Deus vai te ajudar a vencer a fofoca? Eu acredito, eu vejo que Deus faz isso muito comigo, me colocando numa situação que eu poderia fofocar, mas que eu vou fazer diferente daquela vez. Isso em várias áreas da minha vida eu vejo que Deus me dá a oportunidade de fazer o certo. Deus te coloca numa situação que você poderia fofocar. O que é que você faz? Fique em paz. Vence a fofoca. E às vezes nós somos reprovados, gente, nesses pequenos testes. Que Deus já nos ajudou em tanta coisa, chega nesses pequenos testes, a gente é reprovado. Nós precisamos manter fixo o nosso olhar para o Deus que já nos tirou de Sodoma, de Gomorra, já nos tirou do pior. Então é a gente seguir em frente e parar de olhar para trás. Isso é muito sério. Olha só, caminhando para o final, nós temos algumas pessoas na Bíblia que fizeram a diferença por não abrir mão da identidade delas em Deus. Uma delas foi, por exemplo, José. Gente, vocês têm noção que José, ele foi preso, chegou na cadeia. O que aconteceu? José, ele era tão diferente e ele era tão convicto na identidade dele em Deus, que até na cadeia ele fez a diferença. José começou a liderar os presos. Chega na cadeia, José faz a diferença. Quem tem uma identidade firmada em Cristo, chega até numa cadeia e faz a diferença. Olha só isso, José. Nós temos também Daniel, um cara que foi completamente a tudo da época. Continuou seguindo a Deus, orando ao seu Deus. Foi para a fornalha, foi para a cova e não abria mão. A gente tem Esther. Meninas, que mulher fantástica. Nós temos muitas mulheres, muitas meninas para se espelhar na Bíblia, homens e mulheres de Deus. Hoje tem um feriado em Israel chamado Purim, só pelo que uma mulher fez. Esther.
não abriu mão da identidade dela, nem do povo dela. O que ela fez? Foi e se enfiou na frente do rei. Falou: rei, estão querendo acabar com o meu povo, me enfiei aqui. No final das contas, Esther salva o povo judeu de um extermínio. E hoje o povo judeu até hoje agradece ao que uma mulher ousada fez. Por último, eu também me lembro muito de Maria. Nós não devemos oração a Maria. Maria não é corredentora com Cristo, mas foi uma grande mulher. Disse que com mais ou menos 15 anos Maria recebe a notícia de que está grávida do Espírito Santo. Pensa, você que está aqui com 15 anos, você recebe a notícia de que você está grávida do Espírito Santo. Maria não hesita. E qual que é a resposta dela? Estou aqui, Deus. Seja feita a tua vontade. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus para se inspirar. E nós temos muitas coisas que nós podemos fazer para vencer as batalhas espirituais, gente. E vencer mesmo a sociedade que a gente está vivendo, que está o tempo inteiro bombardeando coisa na cabeça de todo mundo, principalmente dos adolescentes e dos jovens. Nesse tempo que eu vivi de depressão, eu aprendi algo muito sério na minha vida. Eu não tinha muito costume de ler a Bíblia. E quem me ajudou muito durante esse tempo foi o meu pai e a pastora Zenete Rodrigues, que me acompanhou muito. E eu lembro que uma vez a Zenete sentou comigo e ela falou assim: olha, aquilo foi uma chave para mim. Até hoje eu pratico aquilo que ela falou. Ela falou o seguinte para mim: quando você estiver no meio de uma batalha espiritual, quando você estiver no meio de problema, você não saber o que fazer, até quando você não estiver em problema, mas vamos falar de uma situação difícil, comece a declarar a palavra de Deus. Sabe por quê? Sabe o que acontecia comigo, gente? Eu comecei a ter depressão porque eu sempre tive a visão do mundo espiritual muito aberta. Eu comecei a ver muito demônio, muito demônio. Eu não via anjo, não via essas coisas. Uma vez eu vi um anjo, quando depois de anos eu só ficava vendo demônio. E eu falei: Deus, me mostra pelo menos um anjo, alguma coisa da tua parte, porque não é possível. Com 10 anos de idade eu comecei a ver demônio. Eu andava na rua assim, ó, eu via as pessoas andando e eu via demônios pendurados no pescoço das pessoas. Eu via demônio atormentando pessoas. Eu cheguei a ver uma vez demônio, como se, é até difícil explicar, mas como se fosse em forma de animal, de macaco assim, atormentando pessoa. Dentro da igreja eu via o demônio cutucando, rodeando a pessoa. Eu via várias coisas. Eu tive experiências, gente, de eu sentar na minha cama, eu adolescente com 14, 15 anos de idade, eu sentar na minha cama de madrugada, porque eu senti um cutuco no meu pé. E quando eu olho para o pé da minha cama, é um demônio sentado lá e ele olhando para mim. E o demônio, ele falava várias coisas para mim, várias coisas. A maioria das coisas que o demônio falava para mim vinha me perturbar mesmo. Falava para mim assim: seu pai está ganhando várias vidas, né, para Jesus, mas você? Quem é você? Olha para você. As pessoas nem falam o seu nome, te chamam de filha do Lucim. Quem você acha que você é? Olha como você é feia. Olha como você é incapaz. E Jesus te ama? Eu não sei quantas vezes isso aconteceu. Quantas, eu não sei. E eu comecei a ter esse tipo de experiência. Se eu estivesse sozinha em casa, então, era um tormento, gente, de demônio na minha cabeça. E eu via várias vezes demônios diferentes. E aquilo começou a me perturbar. Eu não entendia direito na época. Uma adolescente, comecei com 10 anos de idade a ver aquilo. Comecei a entrar em depressão, porque eu comecei a acreditar no que o diabo falava para mim. Até que a Zenete falou isso para mim: por que você está ouvindo o que o diabo fala para você? Você tem um livro que fala tudo o que você é. Começa a declarar o que a Bíblia diz que você é. Começa a falar o que a Bíblia fala que você tem. A sua identidade, o que você é, baseado na Bíblia. E eu comecei, aquilo me despertou. Vou ler para vocês alguns dos versos que na época eu lembro que eu gravei muito. E até hoje eu me lembro, eu falava em voz alta. Eu via demônio, eu falava, ó. Primeiro deles, João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então eu entendi que a primeira coisa que eu era é filha. Eu sou filha de Deus. A segunda coisa que eu entendi que eu era, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu entendi que eu era nova criatura. Eu era filha, eu era nova criatura. 1 Pedro 2,9, esse para mim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o último, que eu já declaro inclusive sobre a vida do meu filho, do João Batista, que foi o que eu sempre lembro, impulsionou o ministério do meu pai, foi quando ele leu esse versículo, Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você sequer nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Pensa isso, gente. Antes de você nascer, Deus já tinha separado você para profeta nas mãos dele. Essa criança aqui, ela nem nasceu e Deus já tem uma história inteira. Pensa isso. Como que eu poderia a partir de agora acreditar no que o diabo falava para mim? Aparecia demônio, eu falava, eu sou filha, eu sou povo exclusivo de Deus. Comecei a vencer aquilo, comecei a vencer. Quando eu enchi a minha cabeça, gente, da palavra de Deus, eu venci a depressão e venci a pornografia. Por incrível que pareça, não tem receita mágica. Não tem assim, dê 3 pulinhos, vá à igreja 10 vezes por semana. Sabe qual que é a receita? Bíblia, oração, jejum. Não tem segredo. Só que a gente quer fugir do que já é o que é. Não tem segredo. As disciplinas espirituais, elas não falham. Quando eu comecei a entender o que eu era, baseado nesse livro, mudou tudo. E eu quero encerrar contando para vocês 2 histórias que eu sou testemunha ocular. Eu conheci as 2 pessoas que eu vou contar a história para vocês. E aí eu vou encerrar, vou orar com vocês. 2019, eu fui à Jordânia para conhecer um trabalho missionário de um pastor que eu já conhecia desde que eu era criança, porque ele era bem próximo do meu pai. E desde criança meu pai sempre colocou muito isso na gente de missões. Então eu sempre amei e eu queria ir para a Jordânia para conhecer. A Jordânia, ela faz fronteira com Israel. E quem me acompanha sabe que desde criança eu tenho um amor muito forte por Israel também. E aí eu queria ir lá conhecer como era o trabalho dos cristãos, tanto em Israel quanto na Jordânia. Cheguei na Jordânia, um país muçulmano. É um país muçulmano. E aí eu comecei a conhecer o trabalho deles lá. E eles têm uma igreja bem simples, porque eles acolhem os muçulmanos que se tornaram cristãos, né? No Oriente Médio, gente, está acontecendo algo assim surreal. As pessoas, os muçulmanos, eles estão começando assim a simplesmente sonhar que tem um homem de branco chamando eles, falando, eu sou Jesus, no endereço tal, tem uma igreja, vai lá que vão te receber e eu sou Jesus, vem me conhecer. Muçulmanos, lá o nível é isso aí de experiência com Deus. Eu fiquei impressionada das histórias. Como é muito perseguido, né, pregar e tudo, tem acontecido muito essas coisas. E aí eu comecei a conhecer o trabalho deles, vi que eles tinham uma igreja bem legal, bem simples, era numa caverninha, gente. Assim, menor que eu, para passar tinha que abaixar assim. Mas muito fervorosos, iam na igreja todo dia, faziam devocional juntos todos os dias. Ninguém saía para trabalhar ou para a escola sem antes passar na igreja e todo mundo orar junto. E aí eu comecei a observar. E teve um dia que eu fiquei muito encucada como mulher. Eu reparo muito as coisas, o meu temperamento ele é muito analítico. E aí eu comecei a observar uma mulher, vários dias seguidos. Até que teve um dia que eu falei, não, tem alguma coisa. Eles têm uma casa lá que eles acolhem as mulheres e as meninas que eram muçulmanas e que conheceram a Jesus. Porque muitas vezes essas meninas, elas são deserdadas pela família, o pai e a mãe abandonam, o marido abandona, e aí eles acolhem essas meninas. E eu comecei a ir todos os dias nessa casa para conhecer um pouco essas meninas e essas mulheres. E eu comecei a reparar que todos os dias ia uma mulher de mais ou menos uns 60, 70 anos, e ela era a única que chegava lá
toda com a burca, tampando até os olhos e o nariz assim. Só que quando chegava lá dentro da casa, gente, ela tirava a burca. Eu olhava aquilo, ela chegava de burca e ela tirava a burca. E por mais que você esteja num país muçulmano e você é cristão, você não precisa usar a burca, né? Só se for numa situação estranha. Aí eu comecei a achar estranho. E eu vi que além de que quando ela tirava a burca, ela chegava meio assustada, sabe? Assim, olhando para trás, meio conferindo. Aí ela tirava tudo, sentava lá. Comecei a ver que essa mulher fazia isso todo dia. E aí eu perguntei para a pastora de lá, falei: Débora, essa mulher, ela chega todo dia de burca, ela tira a burca, e eu tô vendo que ela chega com a cara assustada. Tem alguma coisa. E aí ela começou a me contar a história dessa mulher. Essa mulher, ela se chama Fátima. Lá eles usam como se fosse codinomes. Porque, por exemplo, se eu era muçulmana lá e meu nome é Emily, aí eles continuam me chamando de Emily, é meio fácil para eles me acharem, para os muçulmanos me pegarem, né? Então aí eles me dão um outro nome. Emily agora vai ser Andreia. Aí a Fátima é o nome que eles deram para ela lá. Essa mulher é a Fátima. E ela tem, não me lembro se é 65 anos, alguma coisa assim. E ela é jordaniana. Ela é casada com um muçulmano radical, jordaniano também. E ela me contando, aí eu já... E ela falou o seguinte: teve um dia que o marido e os 5 filhos dela desconfiaram que ela estava indo numa igreja cristã. Esse um dia que eles desconfiaram que ela estava indo numa igreja, eles sentaram com ela, os 5 filhos e o marido, e falaram para ela o seguinte: se você estiver indo numa igreja, nós vamos te matar. Os 5 filhos e o marido dela falaram que ia matar ela por estar indo numa igreja. Ela não, né? Não. O que ela teve que começar a fazer? A andar disfarçada, porque o marido dela estava de olho nela. O marido dela ia matar ela, os filhos dela iam matar ela. Só que há mais ou menos, gente, 1 mês atrás, 2 meses atrás, isso foi 2019, eu mandei mensagem para a pastora Débora lá da Jordânia, que eu sempre mantenho contato. E eu falei: Débora, como que anda essa Fátima? Sabe o que ela falou para mim? Que o marido dela deixou ela. Ela acabou que... Ele falou: ó, ou você foge daqui, senão eu vou te matar, ou você faz alguma coisa. Acabou que um dia ele estava no trabalho e ela pegou as coisas dela e fugiu. E no final do áudio ela falou assim: ah, Mimi. E os 5 filhos dela se converteram a Jesus através dela. Os 5 que iam matar ela se converteram a Jesus com ela e fugiram com ela. Quando eu ouvi aquilo, eu não acreditei, gente. Essa mulher persistiu desde 2019. Com certeza ela estava muito antes. Até hoje, o marido ameaçando de matar ela, perdeu o casamento. Conseguiu ganhar 5 filhos para Jesus, muçulmano. E uma segunda história, e aí eu encerro. Um homem chamado José também. Era um codinome dele. Gente, eu peguei na mão desse homem, tanto da Fátima quanto do José. E teve um dia que esse cara contou a história dele. E eu estava lá, eu ouvi aquela história. Mudou a minha vida. Ele contou o seguinte: há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, não sei se vocês lembram, mas o Estado Islâmico estava bem alto lá no Oriente Médio. E eles estavam assim, acabando com tudo, né? Tudo que era cristão estava acabando. E aí, no meio desse tempo, o Estado Islâmico em alta, eles foram e capturaram o José e a esposa dele. Os dois são dessa igreja até hoje, essa igreja que eu fui conhecer. Pegaram o José, pegaram a esposa dele, a igreja inteira lá que eu fui, em corrente de oração, não sabendo o que fazer. O Estado Islâmico pega esses dois e leva para o meio do mato. E fica dias e dias e dias torturando os dois, pedindo apenas uma coisa. Eles pediam o endereço dessa igreja. Essa igreja que eu conhecia, a caverninha pequenininha.
Eles falaram assim, ó, passa o endereço da igreja que a gente liberta vocês numa boa. O que um homem e uma mulher firmados na identidade em Cristo falaram? Não. Começaram a torturar os dois. Arrancaram todas as unhas das mãos, dos pés dos dois. Sabe o que eles faziam, que ele contou? Pegavam um saco de pano, amarravam na cabeça dos dois com barata e rato dentro e deixavam assim por horas e dias. Tirando outras coisas que eu não tenho coragem de contar aqui, que são coisas muito pesadas que eles faziam com eles. E torturando, e os dois não passavam o endereço. Até que chegou um dia, eles fizeram de tudo as torturas com eles que podia. Eles falaram assim, ó, já deu. Passa o endereço da igreja, senão a gente vai estuprar tanto você, José, quanto a sua esposa, um na frente do outro, durante 24 horas, vários homens do Estado Islâmico. Quando falou isso, o José contou que ele, coração de marido, a esposa dele ali naquela situação, aquilo mexeu com ele. Ele virou e falou, tá bom, eu vou passar o endereço. Quando ele falou isso, ele contou que a esposa dele, lá do fundo, ouviu. E isso que é mulher, gente, isso que é mulher. Sabe o que ela gritou lá do fundo? Falou assim, José, se você trair a noiva de Cristo, você está me traindo. Não passa esse endereço de jeito nenhum. Quer o resultado? Os dois foram estuprados, um na frente do outro, durante 24 horas, por vários muçulmanos, por vários homens do Estado Islâmico. Acabou que eles saíram dessa situação, conseguiram sair. O José, ele tinha várias marcas no rosto, no corpo. Ele usava cachecol assim para cobrir o pescoço, várias marcas. E os dois foram estuprados, gente. Porque não quiseram passar, porque pra gente parece tão simples. O endereço de uma igreja. E esse é exatamente o nosso problema, sabe qual é? Morar num país tão livre e não valorizar nem um pouquinho a nossa liberdade. O sonho deles lá, gente, eles contavam para mim, o pessoal lá da igreja na Jordânia, que o sonho deles era ter uma Bíblia. Mas se tivesse uma Bíblia e um parente dentro de casa visse, acabou. Acabou. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar nesse momento, porque por onde eu tenho passado, Deus tem me despertado a orar por pessoas bem específicas. Quem são essas pessoas? Pessoas que estão cansadas, cristãos e cristãs, qualquer um de vocês, seja qual for a idade, mas que estão cansados de viver um cristianismo meia boca. Está cansado de viver uma identidade em Cristo meio fraquinha. Aqui dentro da igreja você consegue ser crente, chega na escola, você dá uma fraquejada. E eu quero orar por você aqui hoje. Você que fala assim, eu quero mais. Eu quero sair daqui hoje com a minha identidade em Cristo muito mais firmada ainda, que eu vou sair dessa porta para fora aqui, eu só vou falar o que o Espírito Santo estiver falando na minha boca. Se você é essa pessoa, sem vergonha nenhuma, vem aqui na frente. E eu vou falar, gente, Jesus está voltando. Não é hora para brincadeira. Se você é essa pessoa, vem aqui que eu vou esperar. Se você fala que você está cansado e quer viver algo diferente, eu vou esperar todo mundo que quiser vir aqui. Seja lá de trás, onde você estiver, pode vir. Que eu vou esperar todo mundo. Vocês que estão aqui na frente, se puderem dar só um passinho para frente para o pessoal atrás vir chegando.
Deus, Ele tem preparado, gente, uma geração que não pode mais se acovardar com o Evangelho, que não pode mais ficar com vergonha de Jesus. Precisa de uma geração que desperta. Infelizmente, a nossa sociedade está querendo fazer com que vocês aqui deixem tudo isso de Jesus de lado. Vai ver a sua vida, vai aproveitar a vida. Eles também falam isso de mim. Afinal de contas, eu tenho quase a idade de vocês. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é isso. Precisa levantar uma geração agora. E são vocês que estão aqui. Só de vocês saírem do lugar de vocês e virem aqui na frente já é um ato de fé diante de Deus, falando: Deus, pode começar o trabalho na minha vida. E eu vou falar para vocês, durante a minha adolescência, a maioria aqui é adolescente, e até hoje, muitas vezes a limpeza de Deus e o trabalho de Deus na gente dói. Deus, Ele teve que me quebrar, gente, e me refazer várias vezes, até hoje, inclusive. Deus tem que me pegar, quebrar inteira e refazer de novo. Só que vale a pena, gente, a limpeza de Deus na nossa vida, porque você vai ficar muito mais potente nas mãos dele. Eu quero orar por vocês. Queria que a igreja que está aí estendesse as mãos aqui na frente. Pai, nesse momento, sobre todos esses jovens e adolescentes, adultos, crianças que estão aqui na frente, nós, como igreja de Cristo, na autoridade do nome de Jesus, declaramos sobre a vida deles aqui um novo tempo que eles nunca viveram antes. O Espírito Santo me fala nesse momento que alguns de vocês estão aqui e vocês têm familiares que o sonho de vocês é ver eles convertidos a Jesus. O Espírito Santo manda eu te falar que é você que vai ganhar ele para Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo me manda falar também para alguns aqui, você que se sente incapaz. Às vezes na sua escola você tem vergonha, às vezes você manobra de falar de Jesus. O Espírito Santo manda eu te dizer que hoje Ele coloca uma unção de ousadia sobre a sua vida, que nem você vai entender o que está acontecendo. O Espírito Santo manda eu falar para alguns aqui que tiveram decepção na família, que tem alguma mágoa com algum parente, com algum pai, com alguma mãe, algum primo, tio, que isso fica aqui agora no altar do Senhor. Toda essa decepção, toda essa mágoa, o Espírito Santo limpa o seu coração, limpa o seu passado agora, no nome de Jesus. Você que está aqui, Deus já te falou qual é o seu chamado. Desde criança você já sabe o que Deus tem para você, mas você está estagnado na sua vida com Deus. O Espírito Santo manda eu te falar que a partir de hoje, alguns aqui vão começar a acordar à noite e ter sonhos, visões. Alguns aqui vão ganhar música, vão acordar de madrugada e começar a escrever uma música, começar a escrever uma pregação, começar a ter ideias de evangelismo. O Senhor me fala isso muito forte. O Senhor vai dar ideias novas para vocês que estão aqui na frente, estratégias novas. Todo mundo que está aqui na frente, e se você tem algum problema de depressão, vontade de morrer, isso fica aqui agora no altar do Senhor. E no lugar, uma injeção de vida sobre você. Uma injeção de fé como você nunca teve a partir de hoje. A partir de hoje você vai chegar na sua casa e os seus pais vão olhar para você e falar: você está diferente. E você vai poder dizer: porque o Senhor começou um novo tempo na sua vida. O Senhor fala para mim que alguns aqui vão ser muito usados em ministério nas escolas. O Senhor vai começar a despertar você para a sua escola. Vai começar a te usar na sua escola. Às vezes a fazer uma célula, fazer um culto. Eu declaro sobre a vida dos que estão aqui e ainda talvez não sabem o seu chamado em Deus. Estão em dúvida, querem viver, mas às vezes não conseguem sentir a presença de Deus mais como antes. O Senhor a partir de hoje vai se revelar a você de uma forma nova. Você que tem saudade de sentir a Jesus como antes você sentia. Talvez quando você era criança e você lembra como você sentia Jesus quando você era criança. E você talvez sente saudade disso. Como era mais pura a vida, parece que Cristo estava mais perto.
Só que a partir de hoje, isso vai ser muito mais forte na sua vida, porque Cristo vai se revelar a você muito mais. O Espírito Santo manda falar para alguns aqui que Ele vai começar a te usar com dom de profecia sobre a vida até os da sua casa, sobre o pessoal que está na sua família. Você vai simplesmente abrir a boca e começar a profetizar na vida deles. Que toda a sua mágoa, tudo aquilo que te para de viver o seu chamado em Deus, tudo aquilo que te travou até hoje, fica aqui agora aos pés da cruz de Cristo. Tudo aquilo que te parou até hoje, toda tristeza que você não sabe explicar de onde vem, fica aqui agora no altar do Senhor. Todo abuso que você sofreu, fica aqui agora no altar do Senhor. Toda decepção que você sofreu com pessoas, fica aqui agora no altar do Senhor. Todo pensamento de incapacidade e falta de fé, ficam aqui agora no altar do Senhor. O Senhor manda dizer para algumas meninas aqui que tem o sonho de casar, de ser mãe, de construir uma família: o seu sonho vai se realizar. Você vai ter grandes filhos na mão do Senhor. A sua família será muito grande diante de Deus. Não deixe o seu sonho morrer. Tudo aquilo que te parava ficou aqui agora no altar do Senhor. E nós, como igreja, abençoamos a vida de vocês. Saiam daqui hoje como flechas na mão do Senhor. Saiam daqui hoje com uma fé e uma ousadia nova, porque é isso que o Senhor promete aqui agora para vocês. Apenas busquem, meus filhos. Apenas busquem. Eu estou mais próximo do que vocês imaginam. Talvez você não esteja vendo, mas eu estou mais próximo do que você imagina. Apenas busque. Comece a buscar a partir de hoje, que você vai sentir algo muito mais forte do que você já sentiu. Nós, como igreja, abençoamos vocês e declaramos um novo tempo, em nome de Jesus. Amém.